Fala galera, Gustavo Arboristas, bem-vindo aqui ao meu canal. Estou aqui hoje novamente com o Flávio. Vamos conversar, bater um papinho aqui sobre madeira, sobre árvore, sobre cicatrização. Roda a vinheta! Olá pessoal, eu sou o Flávio da Jardim Arte. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Garcia, é biólogo, ele tem um grande conhecimento com avaliação de árvore, resistência de árvore, de madeira. Então a gente escolheu esse dia para nós fazer um bate-papo aqui sobre madeira, explicando um pouquinho como é que funciona a biologia da árvore após um dano, né, uma cavidade que foi aberta na árvore, após um corte, né, e várias outras ferimento que pode acontecer numa árvore, né? Como é que ele funciona essa parte da árvore. Vamos tentar explicar um pouquinho da forma mais simples possível para entender que a árvore precisa de cuidado especial. Eu acho que o mais importante do arborista é se preocupar com a saúde da árvore, né, Gustavo? Pô, se a gente não se preocupar com a saúde da árvore, não adianta a gente querer vender um serviço de poda só, né? O serviço de poda eu acho que é uma coisa pequena, né? Eu acho que o cuidado com a árvore, né? A poda, na verdade, não se faz por um motivo banal, né? Eu acho que um galho só pode ser removido se tiver uma razão. Né? Você tem que ter um objetivo, né? Um fundamento para estar fazendo qualquer operação assim numa árvore, né, cara? Porque qualquer procedimento de poda é uma agressão que a árvore está sofrendo. A árvore ela não precisa de poda, mas ela tem que ser podada para estar convivendo com a gente no ambiente urbano, em harmonia ali, com uma altura adequada para passagem de carros e pedestres, né? Para evitar um acidente, uma copa muito densa, enfim, para dar vistas para um cruzamento, para uma placa, para um sinal de trânsito. Então a gente tem que fazer essa poda e essa operação é legal que seja feita de maneira criteriosa, sem causar muitos danos para a árvore. Né? Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, Gustavo, que na floresta a árvore não precisa ser podada. Não tem um macaquinho na floresta com um serrote podando a árvore. Não tem necessidade de podar. Não. Ela tem que ser podada porque a gente está cada vez querendo ficar mais debaixo da sombra da árvore. Sim. Né? Mas com segurança. Sim, né? com Tem que certeza. ter segurança para as pessoas que estão usufruindo da sombra dela, para os carros que estão em movimento, para as crianças, para as pessoas que estão ali. Né? Então, a poda se faz necessária por uma questão de estética, para manter a árvore mais bonita, Sim. para ter ela segura. E para ter uma vida mais longa, né? Essa árvore. Porque, com certeza. Uma árvore aí, vamos botar uma árvore aí de crescimento médio, ela vai levar o quê? Uma siripiruna, para ela começar a fazer a função ecológica dela. 15 anos? Ah, por aí, né? 15 anos. Pô, 15 anos para ela começar a fazer a função ecológica dela. Se eu vou lá, quando ela chega nos 15 anos, e faço uma poda radical, se eu faço algumas podas erradas, quanto tempo eu estou trazendo essa árvore? Ou até matando essa Cara, árvore? muitos, né? Não só o procedimento de poda, mas do próprio local que ela está, o que tem ali no solo, a compactação, enfim, a árvore no ambiente urbano ela sofre muito. Né? O processo de perda de galho é natural numa árvore, ela ocorre na natureza, né? Se a árvore, por exemplo, cresceu, sombreou o galho que está embaixo, ela vai começar a reabsorver esses nutrientes, esse galho vai secar e vai cair no processo natural de poda. É normal. Né? E se ele cair, vai pegar no chão, vai amassar uma planta ou outra, não vai cair numa BMW, né, na cabeça de ninguém aí. Mas vamos lá, Gustavo, quando acontece esse sombreamento de um galho, que ele seca, normalmente são galhos finos, né? Galhos que vão ser um acidente pequeno, né? São galhos que já foram ali, a árvore já tomou um tamanho maior, né, já virou adulta e um galho seco, um galho exatamente, leve, um galho sem né? folha, né? Antes de cair, a árvore vai absorver toda a água, nutriente, tudo que ela puder tirar daquele galho, que foi uma energia que ela gastou para construir aquele galho, ela vai reabsorver, jogar para os outros sistemas que estão usando, seja para galho, para raiz, antes de perder, né? Ela reaproveita. Agora, ali, nesse caso, entra a poda de limpeza. Sim. Poda de, eu gosto de falar muito da poda de limpeza, porque muitas pessoas pensam que poda de limpeza é passar escova de aço, raspar a árvore toda, tirar todas as epífitas, né? Pô, aqui em São Paulo, eu sou de Santa Catarina, Blumenau, e hoje estou aqui em Piracicaba. Então eu percebo que aqui a quantidade de epífitas é bem menor que Santa Catarina. Sim, pelo bem clima, menor, né? altitude, né? O próprio nome poda de limpeza, né? Que a gente faz ali a retirada de ramos secos, mortos e doentes, é um tipo de poda que pode ser considerado um tratamento para a árvore.
né? Você tirando um galho quebrado, você vai evitar a entrada de patógenos, claro, se você fizer a poda de maneira correta, né? Um galho seco vai evitar ali a proliferação de fungos, que pode estar contaminando a árvore. Mas vamos lá. E agora as epífitas, nesse caso de poda de limpeza? Eu faço uma poda de limpeza, eu não tenho necessidade de tirar todas as cactáceas, colonéias, bromélias, orquídeas. Não. Eu só vou tirar ela se acaso esse galho aqui estiver totalmente coberto e é uma ave que eu estou vendo que tem pode ter um defeito, embaixo tem um alvo muito precioso. Precioso para mim seria um parque infantil que vai ter várias crianças embaixo. E eu quero saber como é que está esse galho. Daí sim eu vou ter essa epífita e depois recolocar no local ou em outro local. Mas fora isso, não tem necessidade, né? Uhum. Não tem. É legal, acho que falar pro pessoal, né? Epífita são as plantas que crescem apoiadas em cima da árvore, ou seja, elas não são parasitas. Ela não está sugando energia da árvore, ela não está retirando nutrientes da árvore, ela simplesmente está ali como apoio, tá? Ela retira os nutrientes do ar, a água ela absorve do ambiente, enfim. Como você mesmo disse, né? Diferente de uma parasita. Quando essa epífita, ou ela está gerando uma sobrecarga de peso, aqui a gente não tem, mas lá em Blumenau, já fui trabalhar com você algumas vezes, tem muita bromélia em cima da árvore. É grande, é pesado. Grande, né? Aquilo ali quando cai chuva, cara, retém água. Né? Dependendo da posição que ela está, ela vai fazer uma alavanca muito grande. Né? Então é legal a gente pesar. Também não é legal a gente tirar tudo porque ela tem uma função ecológica no ambiente. Né? Ela serve de microhábitat para vários animais. Eu sempre falo para meus clientes, Gustavo, para pensar um pouquinho, né, sobre essa retirada das epífitas. Quantas vidas tem em cima de uma árvore? Quantas vidas dependem daquela árvore e daquelas epífitas? Quantos micro-organismos que vão vivendo um do outro e vai girando todo ali um ecossistema em cima daquela árvore, né? Pô, é uma coisa gigante, né? Não, com certeza, né? Então, assim, e a beleza? Pô, o pessoal hoje em dia fazendo o jardim vertical, e deu olho no jardim vertical, o que tem no jardim vertical? Coluneia, cactos, ripsales, eu vou vendo aquele no jardim vertical e olho para uma árvore, eu vejo aquilo tudo numa árvore. E numa árvore o pessoal acha feio, quer que tira. Você quer mais do que Castellantes, é que o pessoal acha que aquilo ali é uma parasita que está sugando a energia da árvore. Cara, eles vendem aquilo lá como air plants. Planta aquilo ali, amarra um pedaço de arame, faz um negócio mais bonitinho e vende caríssimo aquele negócio. É uma questão de saber olhar, né? Valorizar, né? Exatamente. A natureza. Mas vamos lá. Mas como você falou, né? Dependendo do local que está localizado essa planta, por exemplo, junções de galho, que é um ponto crítico, né? Onde a gente tem a maior alavanca, né? Ela pode esconder um defeito muito grande. Então, se a árvore está num lugar movimentado, cara, tem que tirar sim. A gente fez, Gustavo, um serviço lá no zoológico de Pomerode. É uma figueira grande, que passa 6 milhões de pessoas por ano debaixo de uma figueira. Aquelas bromélias grandes, muito grandes, nós tiramos algumas daquelas. Então, assim, é a única entrada do zoológico, praticamente é aquela. Então, todo mundo passa 6 milhões de pessoas, a probabilidade daquilo ali cair e acertar uma pessoa é muito maior do que E foi feita a tomografia nela e ela tem uma cavidade gigante, muitas pontas secas. Então, a gente está fazendo todo um tratamento nessa figueira e a gente tiramos todas as epífitas de cima para poder avaliar e nós não recolocamos elas naquele local. Por quê? Eu quero deixar elas sem as epífitas para cada 6 meses ou um ano, a gente poder subir e fazer uma avaliação nova nela. Isso é bem Porque se eu interessante. botar lá, eu não tenho como saber. Daqui a pouco eu estou tirando ela. Então a gente tirou, colocamos em outro local, onde elas vão ficar, não precisamos mexer, e daí sim ela está segura. E a figueira está lá que a gente consegue ter uma avaliação melhor. Daí, né? Então, cada caso é um caso, né? Essa árvore já tem uma deterioração, já tem uma cavidade, tem um fluxo grande de pessoas, né? Gente, é um alvo caro, né? Não tem como repor, né? Diferente de um carro que você leva na funilaria, martelinho de ouro conserta, a vida de uma pessoa você não compra assim. Assim, então, né? eu avalio os alvos, né? Pela importância, né? A minha importância que eu vejo sempre muito é a vida do ser humano. Mas, vamos lá, criança. Cara, uma criança doente é doído, né? Uma criança machucada é doído. Então, para quem é pai, para quem é avô, para quem é tio, ver uma criança doente, imagina só, a quantidade de escola que passa naquele local. Escola, jardim de infância, ali vai passando com muitas crianças. Se cai uma bromélia, um galho daquele, o acidente que vai dar. Cara, vai acontecer como aconteceu há uns anos atrás, quando caiu um galho de um pau-ferro numa menina aqui em São Carlos, né? E a comunidade se revoltou contra o pau-ferro, que é uma espécie de árvore que ela tem uma madeira muito dura, não é muito flexível, né? Quanto mais dura a madeira, mais fácil ela vai quebrar, né? Se ela é flexível, ela dobra e volta no lugar. Se ela é muito dura, ela vai rachar. E não, a árvore apresentava um defeito estrutural
que dava para ser verificado antes, cara, não é culpa do pau-ferro. E queriam cortar todas as árvores por causa de um acidente lá. Mas vamos lá, desliguei o telefone que estava apitando aqui, para não incomodar Isso aí, mais. Cara do business é assim, né? Até de noite gravando vídeo no YouTube tá vendendo serviço. Mas vamos lá, mas eu desliguei ele vai ter que esperar agora. Mas vamos lá. Tu falasse uma coisa aqui que é bem interessante, né? Falha estrutural. Pô, nós vamos falando tudo misturado um pouco, né? É um bate-papo, né? Eu aprendi uma coisa, no primeiro curso que eu fiz, foi com o Joaquim Cavalcante. Muito bom, quero gravar um vídeo com ele, já fiz o convite e logo ele vai estar aqui no canal. É um cara espetacular. E ele falou uma coisa que eu, no começo, eu não consegui entender. Porque a gente leva um certo tempo aí e absorvendo todas as informações, né? Ele falou o seguinte, que uma árvore ela nunca cai, é por nada. Ela sempre avisa, ela sempre dá um motivo, né? Que ela vai cair. Ela avisa, eu vou cair. Ela dá um sinal, né? Ela dá um sinal, eu vou cair, tá? E eu não consegui entender isso. Ele me falou o seguinte, na tua cidade, quando chegar lá e cair uma árvore, vai atrás olhar elas. Ano passado deu um tufão, há um ano atrás, é nossa cidade, passou um vento lá, a 130 por hora, derrubou muitas árvores mesmo. E eu saí um domingo inteiro, eu e o Giovanni saímos, batendo foto e olhando árvore por árvore que caiu. Gustavo, nenhuma árvore que não tinha nenhuma falha, nenhum defeito, caiu. Cara. Todas as árvores tinham alguma coisa. Tinha uma árvore que a gente olhou assim, o pessoal olhou a árvore e disse assim, ó, pô, essa árvore aqui não tem nenhum defeito. Era um garapivu grande, no meio de uma praça lá. Eu olhei de longe, eu já vi. Eles aterraram o colo dela, meio metro. Ela quebrou lá embaixo. Então assim, ó, pro leigo não tinha nada errado. Mas como eu vi que ela não tinha colo, já matei a charada. Então assim, ó, uma árvore ela não cai por acaso. Ela sempre vai dar sinal. Claro, sinal. Se for um evento climático extremo, um furacão de não sei quantos mil quilômetros por hora, vai arrancar até a árvore sadia. Mas as árvores que a gente tem na cidade, aquelas que têm uma chance maior de cair, a gente consegue prever isso, prever com uma boa assertividade. Ela sempre vai dar um sinal ou apresentar um sintoma que ela está doente, que ela está precisando de ajuda. Tá? Aí cabe a gente fazer o tratamento correto, né? Uma poda para reduzir a densidade da copa, abaixar o centro de gravidade, um tratamento no solo, uma fertilização, né? Assim, coisas que eu acho bem engraçado, né? Coisa que é bem fácil a gente conseguir explicar para as pessoas, é que uma ave é igual uma vela de um barco, né? Quando você está com a vela aberta, o vento bate, dá muita pressão e um barco vai navegar. A ave é igual. Quando a vela dela está aberta, que tem muito galho, muito fechada, muito densa, o vento passa nela, chega nela... E não vai passar. Vai empurrar. O que vai acontecer? Vai empurrar a copa, né? E vai gerar uma alavanca muito grande, né? Porque a copa está em cima, né? A gente tem toda essa alavanca girando, né? Isso daqui, nós engenheiros ali, o pessoal da área mais técnica chama de momento fletor, né? Ou seja, que você tem toda a força que foi aplicado nisso daqui multiplicado por essa distância, ou seja, pela distância do tronco, que vai gerar uma força muito maior aqui embaixo, quanto maior for a árvore. Mas ali tem um detalhe, né? Pô, tem umas coisas que a natureza ela é incrível, né? A ave ela entra numa ressonância com o vento. Sim. E cada vez vai aumentando mais o balanço da árvore. Nesse momento quebra um galho, né? Sim. Olha, quebrou o galho, quebrou a ressonância, o vento passa e a árvore fica em pé. Ela gira um buraco, né? Às vezes a gente vê, é uma estratégia, porque a árvore não quer morrer. Se ela cair, ela vai morrer. Né? Ou ela vai ter que gastar muita energia para brotar galhos, que a gente já viu que algumas árvores acontece isso. Mas se ela perdeu, ela está sofrendo um vento muito forte, é mais fácil ela perder um galho, uma porcentagem pequena da copa, do que ela tombar. E o detalhe é o seguinte, aquela árvore quebrou o galho, naquele momento, ela ficou segura, porque o vento passa. Sim. Não precisa cortar aquela árvore. E já falando de madeira, né, a propriedade mecânica da madeira, da árvore, ela varia. Ela é diferente do tronco para galho, por quê? A gente sabe que a árvore cresce pelas pontas, né, pela gema apical. Ali a gente tem a madeira juvenil, né? Que é como no caso nós fazendo uma alusão à criança. A criança quando nasce ela é toda molengata, ela cai, ela levanta, ela não se machuca, né? Não quebra nada. Agora já um senhor de idade, cai ele quebra. Ele tem o osso, né? Ele é mais rígido, né? A gente fala. Sim. E a criança é mais flexível. Tem um galho jovem, ele tem muito mais lignina, então ele tem muito mais celulose, né? Ele é muito mais flexível. Do que uma madeira adulta, né, que já tem o teor mais de lignina, que vai quebrar. Tá aqui, né? Não, aí a gente vê, né? Aqui a gente tem uma coisa legal, tá? Esse daqui é um pedaço de um tronco de uma sibipiruna.
né, que a gente vê esse processo de cernificação aqui, né? Que é o, esse aqui é o velhinho. É o cerne. Tá? Isso. Na verdade, aqui, ó, esses 2 pontinhos brancos que a gente tem aqui é a medula, né? A gente tem o crescimento inicial aqui e isso daqui, conforme ela vai aumentando, vai ficando. Por que ela muda de cor? Essa parte que a gente chama de cerne da árvore, que tem tudo aquilo lá, um cerne é madeira boa, cerne é madeira resistente. Ela não tem resistência mecânica maior que a árvore, não, tá? Isso é mito. Ela pode ter uma resistência maior ao ataque de pragas, de fungos, por quê? Tudo isso pretinho aqui, que é esse mais escuro que a gente vê, são extrativos que a árvore foi depositando, tanino, fenol, óleo essencial, porque pela parte externa é que a árvore circula a seiva, né? Então essa parte aqui que a gente tem mais clarinha, a gente chama de alburno. O alburno é o tecido vivo da árvore, né? Ela tem o crescimento em altura, que é o crescimento primário, e o crescimento em diâmetro, que é o secundário. Então por aqui estão os vasos vivos. E conforme ela vai aumentando de tamanho, ela vai jogando todas essas partes dos processos metabólicos dela aqui para dentro, que forma o cerne. Ela vai entupindo os canudinhos ali do xilema, formando o cerne. A parte que tem o fluxo maior vai ser sempre na parte Sim, externa. sempre na parte externa. A parte externa é que a gente tem o fluxo de seiva, né? Na madeira, que a gente chama no lenho mesmo, é o xilema, a gente tem uma camadinha bem leve de 2 células, que é o câmbio, que faz esse crescimento, e fora isso a gente tem o floema, o suber, toda a casca. O floema é o xilema, né? Eu sempre gosto de lembrar o pessoal que, como a gente aprendeu lá na 3ª série, né? Seiva bruta e seiva elaborada. Né? Exatamente. Água e elementos minerais e volta o açúcar, né? É bem legal essa parte, né, da biologia da árvore, né? Porque às vezes a gente, nem todo mundo é biólogo, né? Nem todo mundo é engenheiro florestal, né? É técnico na área. Mas a gente estudou lá na 3ª série, na aula de ciências, um pouquinho sobre fotossíntese, né? O que eu vou precisar saber na 3ª série sobre fotossíntese, né? E hoje eu vejo a importância de a gente saber sobre a fotossíntese. Sim. Se eu fazer uma poda mal feita, a árvore não vai fazer fotossíntese. Exatamente. A fotossíntese é a fábrica de alimento. Né? Então eu estou parando a minha fábrica. E onde que é feita a fotossíntese? Da árvore. Folha. Nas folhas, né? Então se a gente podar, a gente está tirando folha. E na folha também faz o que no processo de fotossíntese? Ela absorve carbono e devolve o oxigênio. Então é essencial para a vida de quase a maior parte de... E fazendo a poda bem feita, cuidando da árvore, nós estamos fazendo todo o mecanismo de trabalhar perfeito, justinho, né? A gente não está parando, né? É igual a pandemia, né? Eu até falo brincando que uma poda mal feita, uma poda de estopo, é igual aconteceu em março do ano passado, né? Quando deu a pandemia que parou tudo, né? Parou tudo, está quebrando tudo, todo mundo está complicado. Por quê? Porque parou a engrenagem, né? Então quando você faz uma poda de estopo, a árvore o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que parar, tirar as reservas dela de onde ela tem para soltar broto novo para não morrer. Isso. É o que nós fizemos na pandemia. A poda de estopo, quando a gente faz o corte e deixa só toco, a gente faz isso daqui, tira toda a massa foliar ou de um galho ou da árvore inteira, que quase a gente não vê na rua, né? A fábrica de alimento vai embora. Fechou igual a pandemia. Então a árvore ela vai ter que gastar toda a reserva que ela tem para produzir novas folhas. Além do que, o que regula o crescimento nosso da árvore são hormônios, né? E um hormônio importantíssimo que a árvore produz vem das gemas apicais, né? daquele brotinho da ponta da folha. Quando a gente corta, faz uma poda, mesmo que não destopa, uma poda em excesso, a gente desequilibra esse hormônio. E desequilibrou o hormônio, cara. Tá ferrado. Um abraço. Mas beleza, vamos lá. A gente falou de tudo um pouco já. Vamos falar um pouco sobre essas madeiras que tá aqui, né, Gustavo? Então a gente tá falando aqui um pouco sobre a poda perfeita, né? Eu sempre gosto de falar que a poda perfeita é aquela que não foi feita, né? Exatamente. Que não precisou podar, é o ideal. Tá perfeito, né? Fui lá e tirei um galinho seco aqui, um galinho... Mas eu sou obrigado a fazer uma poda, sou obrigado a tirar um galho, né? Por um motivo bem certo, né? Então, é um galho baixo, né? Hoje a gente foi ver lá no aeroporto aqui em Piracicaba, o rapaz chegou com a Kombi dele lá e disse, nós temos que podar aquele galho que está arranhando a minha Kombi, eu não consigo chegar com a Kombi debaixo da árvore porque o galho está muito baixo. É um grande motivo, né? Porque a gente precisa da mobilidade urbana. Né? Nesse caso, a gente tem que fazer a poda, porque a pessoa precisa usufruir a sombra. Se não pode usufruir a sombra, não adianta ter aquela árvore, né? Então, eu vou ter que fazer essa poda de uma forma que a árvore não sofra. Exatamente. Tá? Para nós fazer essa poda, tem um galinho bem legal ali, Gustavo, tem até o risquinho ali, ó. Para nós fazer uma poda perfeita, nós temos que respeitar o colar e a crista, né? Nós temos 2 coisas para respeitar durante a poda perfeita. É o colar e a crista,
temos que cortar certinho, o Gustavo vai falar um pouquinho melhor, e também a espessura do galho. Então, eu vou deixar esse galho aqui. Esse aqui eu vou tirar. Esse galho que eu vou deixar aqui, ele tem que ter no mínimo 1/3 do tamanho desse galho. Agora, por que tem que ter essa medida? O Gustavo vai explicar para nós. E por que eu tenho que respeitar o colar e a crista? Vamos lá, Gustavo, tá contigo aí. Bom, aqui nesse exemplo que o Flávio usou é uma poda de redução, né? Esses nomes de poda que a gente está falando é tudo conforme a ABNT, né? A nossa norma brasileira de podas, né? Que é a 16246. A parte 1 fala de poda, né? Na poda de redução, a gente tem por objetivo diminuir o tamanho da árvore, né? Ou o volume da copa. Então a gente vai precisar cortar galhos. A gente tem que pensar sempre que a poda não é a gente chegar e interromper o fluxo de seiva. A seiva estava vindo para cá, eu cortei, interrompi o fluxo. Tá? Eu tenho que dar um desvio, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer junto a um galho que tenha no mínimo 1/3 do galho original, né? 3 dedos, aqui um dedo. Então eu vou fazer esse corte aqui nessa poda de redução, né? Que é uma das podas mais difíceis que tem de ser feita. Tá? Às vezes pela dificuldade da gente acessar a ponta, tem que ser um escalador muito bom, tá? Pela facilidade de você errar e detonar sua poda. O detalhe, né? Não dá para botar um cesto aéreo, né? Não dá. Porque senão tu não tem esse comentar com o cesto aéreo lá no meio da copa. Você tem que desbastar escalador, muito, né? exatamente. Tem que ser por escalada, né? A escalada é uma ferramenta importante que hoje eu vejo como um grande diferencial para o arborista. Né? Usar, ter na sua caixinha de ferramenta não só um serrote, uma motosserra, né? Um pHmetro, mas também saber escalar. Tá? Então a gente tem que fazer junto a esse outro galho. Né? Lembrando, o que é o ideal? É ideal que a gente não interfira mais do que 25%, ou seja, 1/4 da árvore, tá? Da massa total, ou da árvore ou do galho. Né? Se é uma árvore muito grande, um galho muito volumoso, a gente considera aquele galho como se fosse uma árvore e a gente vai trabalhar nele tirando 1/4 daquele galho. Mas espera aí, é 25% depois do primeiro fuste, né? Porque não é 25% da árvore toda. Não, né? não. Porque se eu tenho essa árvore aqui com 30 metros de altura e os galhos começaram aqui, é 25% daqui para cima. 25% da área foliar. Da copa. A gente a copa a gente considera como área foliar. Não é tamanho de galho, não é tamanho de árvore. Pega uma árvore com 30 metros, o cara vai lá e corta 10 metros. Não é isso. É 25% das folhas que tem copa. aquela árvore. Da copa, né? Aonde tem o primeiro galho que está bem, o fuste dela, dali para cima a gente vai contar que vamos reduzir 25%. O fuste é o tronco. Abriu, começou aquela copinha, o que a gente pintava de verdinho no desenho, é dali que a gente vai tirar 25%. Legal, tá? Isso aí. A questão do corte, né? Quando é numa poda de redução, não tem como a gente seguir o que você falou lá da crista e do colar, né? O que é a crista e o colar, tá? A crista e o colar é o ponto de junção do galho com o tronco principal. Nesse ponto aqui, a gente tem a sobreposição da madeira do galho crescendo junto com a madeira do tronco. E eles crescem de uma forma como se fosse uma cremalheira, para dar muita resistência para o galho. Além da resistência mecânica, nesse ponto, a gente tem um acúmulo ali de substâncias que a árvore usa para evitar que propague qualquer doença. Se, por exemplo, esse galho aqui ficou doente, né, aqui ela já tem um acúmulo de amido e de fenol, de tanino, para evitar que essa doença se espalhe. Né? Então ela consegue isolar aquele galho e expulsar aquilo ali. Né? E quando a gente não faz uma poda respeitando isso, né? Quando a gente faz uma poda perfeita, a gente tem isso aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um calo bem grande, tá? Isso é uma cicatriz de uma poda que foi bem feita, uma poda perfeita, tá? Que a árvore conseguiu compartimentalizar, ela conseguiu crescer madeira por cima e isso não deteriorou o lenho. Mas vamos lá, Gustavo, vamos por parte aqui então. Espera aí. Aqui ela fez, você falou, a compartimentalização. Isso. Não é cicatrização. Não, é diferente, né? Porque a cicatrização é quando a gente corta. A árvore, o dano que a gente causou por ela, ela não vai fechar. Ela vai isolar, ela vai fazer como se fosse uma caixinha mesmo. Ela vai selar. Ela vai selar aquilo ali e continuar crescendo por cima. Aqui ela cresceu, né? Então, assim, aquela lesão que eu causei nela vai estar ali debaixo, ela vai fechar, vai proteger, mas só quando eu faço o corte perfeito. Exatamente. Cirúrgico. Aqui dá pra gente ver um exemplo mais claro disso. Nesse disco aqui, a gente tem uma lesão aqui, tá?
interna da árvore, que a gente vê que até a madeira está mais friável. O que a árvore fez? Ela selou aqui em volta, né? Tem uma corzinha até um pouquinho mais escura. Isso daqui ficou lacrado ali dentro e ela continua o crescimento normal. Tá? Mas tá lá aquela mancha ali que ela sempre... Tá, isso tá daqui vai dentro, ficar né? para sempre Agora, dentro da árvore. Eu sempre gosto de falar, né, uma coisa bem interessante, que os cortes têm que ser precisos, os cortes têm que ser cirúrgicos, sempre no local certo. Sem lasca, né? Sem lasca, aqui, né? Ó, aqui a gente tem uma árvore aqui que foi um corte que deixou lasca, né? Ela começou a formar aqui a parede dela, tá? Só que onde tem a lasca aqui, ó, ela não formou. E também não foi cortada na cristicolar, né? Foi deixado um toco. E esse toco apodreceu e essa podridão caminhou para dentro da árvore, né? Como a gente tem aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, tá? Também foi uma poda que deixou o toco aqui. Então ela não conseguiu selar, ela não conseguiu fechar essa parte, né? Que a gente chama de parede 4, né? Que é essa parede mais externa. E o que aconteceu? Esse toco apodreceu, né? Apodreceu, caminhou aqui, ó. Segura aí. Aqui para dentro da árvore, tá? Aqui a gente consegue ver que tem uma cor um pouco mais avermelhada e essa cor aqui são as substâncias químicas que a árvore colocou ali para tentar evitar que essa podridão aqui se espalhasse pelo resto do tronco. Pô, legal, mas vamos lá. Falasse aqui, pô, eu sempre gosto de lembrar muito sobre essa parte da compartimentalização, que essa madeira ela é muito dura. A densidade dessa madeira, onde que ela faz a compartimentalização, né? Ou até o crescimento aqui, onde que tem esses lenhos aqui, ele é muito mais duro que essa madeira. Então, Flavião, o que acontece? Né? A árvore está distribuindo toda a força que ela precisa para sustentar as intempéries, as cargas do ambiente por toda a região. Se ela perder um pedaço, ela tem que compensar esses esforços. Então, o que começa a nascer aqui, que forma essa invaginação aqui, né? Como se fosse um chifrinho aqui. Isso daqui a gente chama de madeira de reação. Tá? Ela tem uma estrutura, uma composição da parede celular totalmente diferente do resto. Porque essa madeira aqui tem que ser mais resistente para compensar esse buraco que ela tem aqui. Tá? Mas não é porque eu tenho um buraco nessa madeira que eu preciso cortar essa árvore? Não. Se essa árvore aqui, eu não estou vendo ela, não sei que árvore que era. Por esse motivo aqui eu precisava cortar ela? Não. Né? Por esse motivo só que eu estou vendo aqui. Não a gente está vendo aqui que tem um oco. Né? Tem um oco, teve uma cavidade, teve uma abertura. A gente sabe que o poste de concreto, de iluminação, é oco. Bambu é oco. Bambu é oco, né? Tubulação de ferro que usa para mastro de bandeira, enfim. O que eu tenho que ter? Essa parede externa é onde suporta a maior parte dos esforços. Tá? Então eu tenho que ter uma quantidade de parede, existem regras matemáticas, né, do tamanho da cavidade para o tamanho da árvore, que delimita se a gente precisa retirar ou não. Então é legal sempre contactar um arborista que vai saber se aquilo ali precisa de algum tipo de suporte, um cabeamento, uma poda, às vezes você precisa remover. Porque assim, esse é o motivo. Ela pode ter outros motivos. Ela pode ter mas olha que legal, ela tem essa cavidade. Mas muita gente, né, fala, olha, tem um buraco, vamos remover. Isso é errado, porque a gente tem que ver o quê? O que a árvore está respondendo. Olha essa madeira aqui, né? A gente acabou de falar, é uma madeira de reação. Então a árvore está reagindo. Então ela está investindo recursos, energia aqui, porque ela não quer cair. Então eu vou acompanhar. Talvez faça uma poda para reduzir um pouco o peso exatamente. dela, né? Também aqui eu não lembro como estava essa árvore, né? Mas às vezes uma poda, você consegue reduzir o peso, né? Trabalhar com uma adubação para acelerar até um pouco mais esse crescimento, essa atividade, para poder ela se reforçar mais rápido. Né? Então, pô, tem 1 milhão de opções. Mas só contratando um profissional para poder avaliar ela. Né? Vai variar muito da espécie da árvore, do local de plantio, se o solo é permeável, impermeabilizado, se tem calçada, se é na terra, se tem planta, que cobertura vegetal em cima, enfim. Vários fatores que só um arborista vai conseguir dar uma resposta legal. Vamos lá. Pô, Gustavo, dá aquele galinho de novo ali para mim. Esse aqui? Esse aí. Tá. Seguinte, nós falamos. Gustavo, aqui nós temos o colar da crista, só que, pô, eu vejo assim que as pessoas se preocupam muito em motosserra, escalada. Os cortes perfeitos, eles são feitos com serrote. Cara, o serrote é muito mais fácil. A motosserra, se você errar a fiação, ela já vai começar a cortar diferente. Ela vai dar aqueles dentinhos que a gente sabe, tá? O serrote é mais fácil de manusear, tá? Ele já tem uma fiação mais correta.
Uma vez eu fiz uma live com um rapaz da Argentina, como que é? Lisandro Barreira. Sim. Né? Arborista profissional lá da Argentina lá. E ele me perguntou se eu fosse pro meio da Amazônia, qual era a motosserra e modelo que eu ia levar. Eu falei, eu não ia levar motosserra, eu ia levar um serrote. Isso daí não precisa de combustível, bateria, né? Não precisa nada, não precisa combustível, não precisa bateria, só meus braços, né? E eu consigo fazer muito mais, eu consigo subir em cima de uma árvore e fazer muita poda só com serrote. É leve. É leve. Tá? É leve, não preciso dar partida, não preciso trocar bateria, não preciso botar óleo. Então eu consigo fazer cortes muito mais precisos com o meu serrote, né? Então, pô, aqui eu consigo vir por baixo, né? Então eu posso vir aqui fazer um corte muito preciso, né? Aqui eu não vou nem conseguir, aqui com o serrote já fica ruim de entrar. Imagina com a motosserra. Né? Então é muito fácil eu machucar o galho para ficar com a motosserra. E uma dica também, né? Se você precisou de uma motosserra para cortar um galho grande, é porque você já perdeu o tempo de poda daquele galho, né? É verdade. Né? O ideal é que os galhos sejam podados quanto mais cedo, quanto melhor. Às vezes nem com o serrote, mas com uma tesourinha de poda. Né? Você conseguir conduzir esse galho, né? O que é uma poda de condução? É você fazer cortes ali precisos, direcionando o fluxo da seiva para o galho que você quer manter. Então, assim, a dica de hoje, eu acho que é o arborista, quem está começando, aprenda a usar um serrote. Aprenda a usar um serrote, aprenda a fazer a poda respeitando o colar e a crista, fazendo a poda dos 25% máximo de um galho, se é um galho grande, ou da árvore toda, para não acontecer o que nós temos aqui, né? Aqui foi feito um corte grande, né? Quando nós temos um corte desse tamanho, o tempo de compartimentalização é muito grande. A chance de pegar alguma doença e passar para o restante da árvore e você perder a árvore por isso é muito grande, né? Então, outra coisa bem legal de você começar com um serrote, né? Começo, todo mundo não tem muito serviço, não tem aquele volume. Cara, pratique, pegue o olho de você conseguir bater. Às vezes é difícil, a gente está falando aqui de crista colar, às vezes a pessoa não consegue enxergar, mas a gente bate o olho e já vê. Você treinando isso com o serrote, você vai estar próximo, você vai estar vendo, é mais fácil você acertar. Tá? Na dúvida, corta um pouquinho para frente e depois corrige. Na Alemanha, existe um curso, teve um rapaz que fez estágio comigo, lá eles falam com um curso, vamos dizer assim, nível terceiro grau, né? Uma graduação, que é o arboristic, que eles falam, né? Que é o arborista. E para a pessoa usar a motosserra em cima da árvore, ela precisa de 300 horas de serrote. Na cadernetinha, anotado. Então tu vai subir, trabalhou 2 horas, anota lá, tu vai ter que ter muita experiência com serrote para depois pegar a motosserra. Claro. É uma questão de segurança. E outra, né, cara? A motosserra já é um equipamento que, se você não saber usar, se você não dominar, é facinho de causar acidente. No chão. No chão. Agora imagina a dificuldade de você fazer isso pendurado, né? Aí, por mais que você seja muito bom de poda, de serrote, cara, você tem que praticar motosserra no chão. A turma vê a gente pendurado com a motosserra fazendo aqueles cortes, é legal, poxa, adrenalina, mas se você tiver desatento, né, se você tiver algum descuido, o acidente que causar ali vai ser grave. E o legal, assim, o serrote, né, pô, eu gosto de motosserra, né, eu gosto de trabalhar com motosserra, a gente tem várias motosserras, vários modelos, é super bacana, né, super rápido para usar ela. Mas eu fico muito mais feliz quando eu faço uma poda com serrote. Pelo incrível que pareça, né? Eu gosto de fazer a poda com serrote. E quando eu acabo a poda que eu fiz com serrote, e aquela poda que eu aprendi com o Joaquim, há muito tempo atrás, que o cliente não percebe que foi feita. Né? A poda boa é isso aí. Quando você olha para a árvore e fala, tá diferente, mas eu não sei o que foi mexido. Foi mexido, o cliente chega e diz assim, ó, você vai começar a podar quando? Pô, fechou. Fez a poda correta. Né? Se você fez a poda e percebe que foi feita a poda, que ela ficou muito visível, aquela poda, é porque você podou demais já. Então, assim, no serrote é bacana isso. Você vai treinando o serrote. E outra questão, eu falo que o serrote é um equipamento de segurança. Concorda, não? Concordo. O serrote é um equipamento de segurança, porque quando você usa uma motosserra com empunhadura superior e você precisa cortar um galho um pouco mais longe, mais distante, você não consegue trabalhar com as 2 mãos. Você vai trabalhar com uma mão só. E você vai trabalhar com a motosserra acima da linha do peito, que vai aumentando o risco. Cara, e é um equipamento pesado,
Você tem toda a vibração, por mais tecnológica que seja, cara, nenhuma motosserra vai ter o peso do serrotinho. E o que é o move o serrotinho? Seu braço. Parou de cortar, parou. Né? Às vezes a máquina não está muito bem regulada, a corrente fica girando, a gente já vê muita coisa por aí. Então o serrote ele passa a ser um equipamento de segurança para evitar você cometer erros. Exatamente. E sem contar o seguinte, né? Quando você está com uma motosserra, é muito fácil fazer vários cortes. Quando você está com o serrotinho, você vai ter que fazer muitos cortes, vai cansar. Aí você vai pensar 2 vezes antes de cortar aquele galho. Vai ser melhor para a árvore. Com certeza, com certeza. Olha que loucura que é, né? Então assim, se precisa usar uma motosserra, use uma motosserra que seja muito bem afiada, para não deixar aresta. Né? Um bom óleo de qualidade. Exatamente. Para a motosserra, também para não fazer mal para a árvore. Porque, imagina só, eu vou fazer um corte com os diâmetros maiores. Vou estar usando óleo queimado, vou estar usando qualquer outro tipo de óleo. A planta vai absorver esse óleo? Não, vai acabar contaminando, né? E vai atrapalhar o processo de compartimentalização, né? Vai atrapalhar, né? Exatamente, porque a célula que vai estar crescendo ali vai ter que lutar contra esse contaminante. Então, se eu sou obrigado a usar um corte até 5 centímetros, 7 centímetros, eu uso o serrote só. Eu não uso motosserra. Né? Então, passou disso, eu sou obrigado a usar uma motosserra. Né? Às vezes é obrigado a fazer, né? Por quê? Tem um galho que a gente chamou, que passou da hora e que realmente está indo em direção à fiação, que a gente viu hoje lá que tem um galho que vai bater na Kombi que deve ter uns 12 centímetros, então vamos ter que tirar. Então, temos que tirar. Mas se tem que tirar, vamos tirar certo. Agora outra pergunta. Vamos lá, vamos ter a dúvida do pessoal. Fiz o corte, respeitei o colar e a crista, tem um corte aqui que foi feito certinho aqui? Não tem um corte não recente, tem, né? não tem. Aqui é tudo... Mas vamos dizer, eu fiz aqui um corte, o corte ficou perfeito, respeitei o colar da crista, eu pinto com o quê? O que eu passo ali? Eu passo uma pasta, eu passo tinta latex, verniz, neutrol, pinto uma florzinha, o que eu faço? Cara, vou te dar uma dica infalível para você deixar a árvore compartimentalizar, cicatrizar legal. Você não vai passar nada. Tá? Qualquer coisa que você usar ali, vai ter uma composição química que vai ser diferente do que a árvore precisa. Né? Estudos mostram pra gente que cal da bordaleza, cal, hidroasfalto, tinta, latex, qualquer coisa que você passar ali, só vai estar atrapalhando esse processo de compartimentalização da árvore. O ideal é que seja feito o corte correto, naquele pontinho que a gente falou entre a crista e o colar, porque tudo que a árvore precisa para cicatrizar e para se defender já vai estar aqui, localizado nessa região. Né? Uma obra de Deus, não tem como a gente fazer melhor. Né? Porque assim, se eu passar uma cal da bordaleza, eu pego lá uma lata, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Muito tempo atrás era indicado, tá? Sim, isso. Cara, eu tinha uma lata de tinta 3,16 com cal da bordaleza, óleo vegetal, misturava e fazia quase uma massa. Cara, ficava bonito. Verde? Você acha que era bonito? Horrível, cara. Pintava todos os troncos, a gente fazia lá um desenho lá. E assim, né, eu fazia poda em 20 árvores, eu fazia um galão daquele e pintava as 20 árvores de uma vez só. Então, olha só, se uma árvore estava doente, eu pegava aquele pincel e ia passando em todos os cortes quando acabava o serviço. Então, se essa aqui estava doente, eu peguei o fungo daqui, passei para cá, passei para cá, passei para lá, passei para lá. A cal da bordaleza ela é uma pasta, né, base de enxofre e cobre. Tá? São dos elementos bem tóxicos, mas nem vamos entrar nessa parte de química aqui. Tá? O que acontece? Se você usar em excesso, vai intoxicar a árvore. Ela é para matar fungo. Tá? Só que o fungo está no ar, é um esporo. E a partir do momento que aquele fungo, que o ar bateu ali, se aquele esporo já entrou na madeira, você vai estar selando ali, né? E vai estar desenvolvendo dentro da árvore, não vai estar fazendo coisa nenhuma. Da mesma experimento que a gente fazia na escola, né? Com a plaquinha de Petri, abria e fechava. De abrir e fechar já contaminou. Tá. Agora, a gente falou um monte aqui sobre a poda de estopo, não passar no produto. Agora, lá eu sou lá de Santa Catarina, lá nós temos os maiores produtores aí de maçã, na região de mais fria. E o pessoal lá da maçã, o pessoal que planta erva mate, algumas culturas, eles podam tudo. A 1 metro, 1,5 metro do chão, ou 2 metros do chão, eles podam tudo que não fica uma folha naquelas árvores. E depois que eles podam tudo, eles vêm com um trator, com sulfato de cobre, né, com cal da bordaleza, pulverizando, aquilo fica tudo azul, certo? Agora,
lá está certo e aqui está errado? São práticas diferentes, né? O objetivo que eles têm numa produção, numa fruticultura, é produzir o fruto, tá? Então eles não estão muito aí para a saúde da árvore, por quê? Ela vai produzir o fruto, determinada período da vida dela vai começar a dar menos maçã, menos pêssego, então você corta e substitui. Outra, o fruto tem que estar baixo para facilitar a colheita, tá? Tem que estar acessível, ou para a mão ou para a máquina. Então, o objetivo daquela planta é outro, não de uma árvore urbana, né? Não de uma árvore que a gente quer sombra, quer qualquer outra coisa. Porque se eles pegar um fungo numa produção de maçã, numa roça lá de macieira, ele vai perder todas as macieiras. Não, então, e outra coisa, né? Como eu falei, né? São produtos agressivos, né? São produtos muito tóxicos. E, assim, em geral, né, para a planta, lógico que até a gente consumir esse fruto, enfim, o que faz mal, né, do veneno, a diferença do veneno e o remédio é a concentração. Bom se não tivesse nada. Bom se não tivesse nada, mas se você tiver o cobre e o enxofre são micronutrientes necessários para a árvore, mas em excesso pode fazer mal, né? E quando a gente faz uma agressão, né, para uma planta, para uma árvore, enfim, muitas espécies entendem como estou sendo agredida, estou num ambiente hostil, eu vou morrer. Então qual que é o ciclo da vida? O que ela precisa fazer? Deixar descendentes. Então ela vai produzir muito. Por isso que vem muito prática daquele conhecimento popular do pessoal, bate com o facão no pé de manga, põe prego no pé de caju. Gente, isso daí é só, você vai estar machucando a árvore, ela vai entender que aquilo ali vai levar à decadência dela, então ela vai produzir mais frutos por causa disso. Mas você vai estar reduzindo o tempo de vida útil da sua planta. Tem que ver qual que é o objetivo da árvore, para que ela foi ali. Eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre fruticultura. Vocês vão ver que é bem diferente das técnicas de poda. Porque a minha produção numa árvore é sombra. Sim. Né? A gente mede o nosso produto do arborista pela quantidade de sombra. Então, se eu consigo fazer uma poda e entregar para o cliente 30 metros quadrados de sombra, 40 metros, o maior número, maior metragem quadrada de sombra, fechou. Isso aí. Né? Agora, lá no produtor de maçã, lá em Fraiburgo, eles medem o sucesso pela quantidade de quilos de maçã que aquela árvore deu. Exatamente. Não, é outro objetivo. Né? É outra coisa. Né? É outro mundo, totalmente diferente da arboricultura. Né? São práticas de poda, práticas de condução da árvore, que, cara, é legal pra caramba, é uma ciência à parte, mas que a gente não aplica na nossa profissão. É outra coisa. É outra coisa. Misturar, né? Não dá. Cada macaco no seu galho. Porque eu estava conversando até com o Márcio, da Husqvarna, que é o coordenador florestal, e ele está falando sobre a poda na linha florestal, né? Ali você tem que ter a poda para direcionar o fuste, para você ter uma madeira reta que dê um aproveitamento melhor daquela tora, né? Então, lá eles não podem respeitando o Clara Crista. Não. Lá eles podem reto para um aproveitamento melhor e não deixar aquela madeira com uma falha. Então, produção de madeira é uma poda, fruticultura é outra poda, arboricultura é outra poda. Algumas podas de ornamentação, né, de alguns arbustos, são as topiarias, que é outra poda também. É outra técnica. Que uma poda que passa por uma topiaria, ela não vai ter sombra. Não. Ela está lá por estética, ela está lá por Exatamente. Você tem que entender qual que é o objetivo que você tem para aquela planta com aquilo ali. Mas, aquela coisa, qualquer uma dessas podas que vai fazer, faça perfeita. Sim. Todas têm técnicas, têm escola. Se você quer trabalhar com topiaria, com fruticultura, com arboricultura, estude bastante. Né? Como o Flávio falou da técnica da cauda bordaleza, isso daí era boa prática há 20, 30 anos atrás. Se você gostou e quer acompanhar esse vídeo aqui, deixa nos comentários, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificações, se inscreve no canal da Jardim Arte, também do Flávio, tem muito vídeo, muita coisa bacana ali. Ele começou bem antes de mim, tem bastante material lá, foi um dos grandes incentivadores meus do canal aqui. E é isso, pessoal. O bate-papo nosso prolongou um pouquinho hoje. Vou ter que tomar mais café. Vambora que amanhã tem treinamento. Valeu, galera. Valeu.